Olá, seja muito bem-vindo ao tutorial da planilha de gerenciamento de risco corporativo. Neste tutorial falaremos do passo número 4, causa e efeito. Utilizamos o diagrama de causa e efeito, o chamado diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Esta metodologia é uma notação simples para identificar fatores que causam o evento estudado. O diagrama bem detalhado apresenta a forma de uma espinha de peixe. Na gestão de risco e da segurança patrimonial, foi realizada uma adaptação nos fatores de perigo, inserindo recursos humanos de segurança, segurança física, segurança eletrônica, ambiente interno e ambiente externo. A técnica para detalhar os fatores é fazendo a pergunta por quê até esgotar o respectivo fator. O objetivo é identificar quais subfatores influenciam na concretização do perigo. O risco passa a ser, então, o somatório dos fatores. Agora vamos ao preenchimento. Muito bem. Esse é o diagrama de causa e efeito, né? O efeito é o risco propriamente dito. Nesse caso aqui, roubo a cliente. E a causa são os fatores de influência que estão elencados em seus respectivos macrofatores de influência. Recursos humanos, segurança eletrônica, segurança física, ambiente externo e ambiente interno. Muito bem. Como que preenchemos esse diagrama? A lógica é a seguinte, né? Quais fatores de influência influenciam na concretização desse risco? Vamos começar pelo macrofator recursos humanos. Quais desses fatores de influência influenciam na concretização desse risco aqui? Equipe desmotivada, sim, influencia na concretização desse risco, porque se a equipe estivesse motivada, ela seria mais proativa e teria antecipado e talvez impedido a ocorrência de roubo a cliente. Muito bem. Vamos novamente. Falta de supervisão. Com certeza. Se tivesse uma supervisão mais atuante, teria se identificado a falha na equipe desmotivada, por exemplo, e teria se corrigido essa falha e evitado esse erro, esse risco, né? Essa ocorrência. Um outro fator, né? A equipe destreinada? Com certeza. Porque se a equipe estivesse treinada, né, ela teria antecipado, mediante técnicas, né, de segurança, a ocorrência desse risco e talvez tivesse impedido que isso acontecesse. Muito bem. A falta de patrulhamento sem comentários, né, porque um patrulhamento mais efetivo com certeza teria impedido esse risco de acontecer, né? EPI ineficiente, não creio que teria influenciado na concretização desse risco. Supervisão ineficiente, já falamos aqui da falta de supervisão, né? E o uniforme inapropriado, eu não vejo como isso aqui pode estar influenciando na concretização desse risco. Ok? Então, no macrofator recursos humanos, eu tenho desmotivação da equipe, falta de supervisão, equipe destreinada e a falta de patrulhamento, que são fatores que influenciam na concretização desse risco aqui. E isso será feito em todos os macrofatores de influência. Ok? Vamos na segurança eletrônica. Quais desses fatores de influência influenciam na concretização desse risco? Muito bem. A falta de um botão antipânico poderia ter influenciado? Sim, talvez sim, dependendo do tipo de roubo a cliente. Ok? Então vamos aqui. Falta de cerca elétrica perimetral teria influenciado? Sim, dependendo do tipo de roubo a cliente. Muito bem. Falta de controle de acesso por biometria teria influenciado? Sim, dependendo do tipo de roubo a cliente, né? Estamos falando, esse risco aqui que eu estou utilizando é uma ocorrência, um risco bem amplo, né? Então, não é bem específico, como por exemplo uma saidinha de banco, né? Um roubo a veículo, um
Então ele não está muito bem especificado, ok? Então, por isso que está sendo utilizado uma série de fatores aqui. Então, se fosse uma coisa mais específica, lógico que seria uma coisa mais restrita aqui. Tudo bem? Falta controle de acesso à biometria, a falta de crachá eletrônico para controle de acesso também, dependendo do tipo de roubo a cliente. Um outro fator que pode influenciar, falta de sensores de presença, não creio, né, que seria o caso de o roubo a cliente, né. Monitoramento por CFTV ineficiente, com certeza, isso influencia, não tem nem comentários, né. E falta de bastão eletrônico para rondas, sim, também influencia, tendo em vista que a falta de patrulhamento é uma condicionante para a concretização desse risco, né. Na segurança física, a altura do muro, o muro baixo influencia? Depende do tipo de roubo a cliente, dependendo do tipo de roubo a cliente, né? Falta de cancela, sim, influencia, depende do tipo de roubo, né? Vamos para um outro risco, para um outro fator, falta de catracas para controle de acesso de pessoas, sim, dependendo do tipo de roubo a cliente, para mim influencia, na minha avaliação influencia. Falta de concertina no muro, sim, dependendo do tipo de roubo a cliente, ok? Muito bem. Falta de portão eletrônico para veículo, sim, dependendo do tipo de roubo a cliente. O outro fator é falta de guarita, sim, depende do tipo de roubo a cliente, ok? Muito bem. Ambiente externo, aqui no ambiente externo, quais são os fatores de influência que influenciam na concretização desse risco? Falta de policiamento, com certeza dispensa até comentários. Se tivesse um policiamento mais efetivo, mais presente, com certeza isso aqui não teria acontecido. Proximidade com áreas de risco, favela, com certeza tem uma forte influência na concretização daquele risco. O alto número de usuários de droga, com certeza também. Muito bem. Um alto número de moradores de rua também influencia. A baixa iluminação, que eu já vi aqui anteriormente, baixa iluminação pública também influencia, né? Vai ter momentos em que todos os fatores de influência de um macrofator estarão influenciando a concretização de um risco. E vai acontecer também de que nenhum fator de influência de um determinado macrofator estará influenciando a ocorrência de determinado risco, ok? Então, isso pode acontecer. Por isso, a importância do preenchimento de um diagrama de causa e efeito para cada risco, ou seja, cada risco terá um diagrama de causa e efeito que deverá ser preenchido, ok? Aqui no macrofator ambiente interno, quais são os fatores que influenciam na concretização desse risco? Falta de norma de segurança, sim, claro que influencia. Muito bem. Qual é o outro fator? Falta de padrão de execução de tarefas. Com certeza. Se cada um souber o que tem que fazer e como deve ser feito, né, a qualidade do serviço será maior. Falta de política de segurança. Com certeza. Falta de política de segurança influencia muito na concretização desse risco. Instalações de trabalho inadequadas. Falta de política de remuneração. Forte influência do sindicato não. Descrição de cargos indefinida não, e grande número de terceirizados também não vejo como se poderia estar influenciando na concretização desse risco aqui, ok? Muito bem, aqui está preenchido o diagrama de causa e efeito, e a leitura desse diagrama é a seguinte: esses fatores de influência, né, recursos humanos de segurança, segurança eletrônica, segurança física, ambiente interno e ambiente externo, estão influenciando a concretização, a ocorrência desse risco de roubo a cliente nessa empresa que está sendo analisada. Tá bom? Eu volto a falar a importância de cada risco ter o seu respectivo diagrama de causa e efeito preenchido, ok? Aqui nós temos um exemplo, já foi preenchido, né? Todos os diagramas aqui já foram preenchidos, tá? Então não há necessidade de fazer novamente, porque o raciocínio é o mesmo para
todos os diagramas, o raciocínio é o mesmo, tá? E ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Okay?